marsupiais. Eita, que viagem. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um Surto Coletivo, 8º programa. A gente já tá indo aqui pro 50º dia de Big Brother Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um semaninha diferenciada, paredão falso, liderança nova, né? Coisas que a gente pensou aqui que nunca aconteceriam acontecendo, racha no grupo. Então, meu amigo, tem muita coisa pra gente falar aqui. E vamos testar um formato novo, tá? Vocês pediram e a gente vai atender. A gente tem aqui duas facções dentro do nosso público. Um que gosta dos episódios de 2 horas e outro que quer episódios mais curtos. Então vamos tentar fazer esse episódio um tiquinho mais curto. Dessa vez a gente não vai passar o dia a dia. A gente vai chegar e vai falar sobre os temas principais da semana. E aí vocês comentam aqui embaixo se vocês gostam ou não desse formato. Se vocês gostarem, a gente continua. Se vocês preferirem o jeito antigo, a gente continua do jeito antigo, não tem problema, não tem caô aqui com a gente. E antes da gente entrar no assunto e eu apresentar aqui meus convidados, você já se inscreveu aí no canal? Você já seguiu o podcast? Você já deixou sua avaliação? Pô, meu irmão, é muito importante pra gente, tá? Não esquece, vai lá, se inscreve no YouTube, segue lá o podcast no Spotify, avalia com as 5 estrelinhas. Ah, Koala, eu não acho que é um podcast 5 estrelas, eu acho que é um podcast 4 estrelas. Não avalia. Vai lá no meu direct, desenha, né, suas 4 estrelas num papel, tira a foto e manda lá no meu direct, que eu vou ter o maior prazer em receber. Vou imprimir e guardar aqui em casa, seu voto vai estar impresso e auditado dentro da minha gaveta, vou gostar bastante de receber. Então, 5 estrelinhas no Spotify, curte o vídeo também, se tiver o botãozinho de hype habilitado, deixa o hype também, comenta, que é muito importante, fala o que você tá achando do programa, diz que o Valita é belíssimo, né? Tudo isso é muito importante pra gente aqui. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui meus convidados, os dois de volta, né? E eu não pude deixar de chamar esse cara pra esse episódio, porque quando ele veio aqui e ele falou que a Samira tinha um jogo todo preparado, ele foi humilhado, ele foi execrado, as pessoas riram dele. E aí, ela deu a reviravolta e ela trouxe o jogo. João Custódio, seja muito bem-vindo. Pô, prazerzaço, felicidade imensa que eu quero ver quem é que tá rindo hoje, rapaz. A nossa It Girl, ela vai chegar no top 5, como eu falei. Ela tinha um potencial absurdo e ela tá mostrando o potencial de jogo que ela tem. Então, assim, eu falei, viu? Ela vai melhorar, ela ainda vai melhorar. Ninguém acredita que ela pode melhorar. Ela já tá todo o seu potencial, mas ela vai. Vai ser muito melhor do que tá. E você tem uma frasezinha pra fazer a sua entrada triunfal? Com certeza, acho que foi a frase mais marcante da semana, né? Acho que aqui no Brasil, que foi "ele é muito mesquinha", né? Que foi uma frase maravilhosa. Perfeito. Dita pela nossa It Girl no momento que ela tava reclamando do Alberto Cowboy negar vodka pra ela, né? Não Exatamente. Se nega vodka pra uma It Girl. Não se nega água a quem tem sede, comida a quem tem fome e vodka a quem quer se embriagar, né? Todo mundo sabe que essa tá na Bíblia, não dá pra negar. E falando em Bíblia, eu quero trazer aqui o mais velho de nós, Ferro, seja muito bem-vindo. Ué. Uma criatura jurássica. Um ancião, eu diria, e todo ancião é sábio, tá? Perfeito. É verdade. Você tem uma frasezinha pra trazer pra gente? Claro. É só criar o contexto, essa frase, ela vale em tudo pra vida, tá? Inclusive. Então, fique, seja guerreiro ou vá. Mas se for, não volte fraco. Esqueça. Tá aí, boa. A gente encaixa aí na semana boa pra essa frase, né? Semaninha Bem que ele disse que todo ancião é sábio. Exatamente. O homem trouxe o conhecimento. Essa cabeça, ela não é só brilhante pela luz que reflete nela, né? Ela é brilhante internamente também. Tudo que sai dela também é maravilhoso. E eu sou o Koala, como vocês já estão aqui cansados de ver a minha cara diariamente, né? Pelo menos 2 vezes por semana. E a minha frase é: eu faço Nidunité, eu faço Salamé Minguê, eu faço o que eu quiser, Ana Paula. Então, meus amigos, vamos começar falando um pouco sobre a saída, diria eu, menos impactante do Big Brother, tá? Porque a saída da Maxiane não trouxe grandes reflexos de jogo pra dentro da casa, né? Ela praticamente, a própria amiga dela, na quarta-feira mesmo, já esqueceu que ela tava na casa, né? Foi lá, talaricou o ex dela, né? Foi não, pra talaricou cima. Não.
Talaricou, pô. Foi uma Eu talaricada. acho que assim, talaricou é quando ainda tem chance. Não tinha mais chance de sair da casa. Mas e aqui Mas fora? tinha chance fora Cara, de casa. É igual você pegar um ônibus. Entrou no ônibus, a vaga tá ocupada. Saiu do Rapaz. ônibus, acabou a vaga tá livre. Ferrinho, eu vou te dizer o que ela disse pro quinta série e que vai provar que foi uma talaricagem. Ela simplesmente olhou nos olhos dele antes de beijar e falou assim: eu já nem tenho mais saudades. Rapaz, na noite Isso é anterior muito ela forte, chorou. Isso é muito forte, mano. Isso foi talaricada. Mas aí, definitivo. e se eles forem um amor verdadeiro? É mais que não foi. Começou com a talaricada. Nada Não, impede, assim, sabe? mas aí o começo não necessariamente vai ter o mesmo fim. Os caras podem ser felizes para sempre. Eu concordo, mas isso não exclui o fato de ter sido Não exclui a talaricada. talaricagem. Mas é um detalhe. Não, pelo amor de detalhe, Deus. É um grande detalhe, né? Vamos dizer que é um dos pontos principais aí da relação. Eu Mas tudo bem. A questão quero dizer antes Vai, que diga. antes de assinar um contrato vitalício com esse programa, né? Uhum. E eu li tinha cláusula dizendo que eu seria o advogado do antagonista. Então eu sou do contra aqui, quero deixar bem claro isso aí, entendeu? Perfeito. Beleza. Tá ótimo. Tinha essa cláusula lá mesmo, eu lembro. Tinha. Ó, durante a eliminação, né, durante o processo, duas coisas aconteciam paralelamente, né? A Chayane, ela mudava de quarto, né? Houve todo aquele drama. Parece que faz um ano, né, que isso aconteceu. Mas, gente, foi terça-feira passada. Faz Muita coisa 8 nessa dias. semana, né? Então teve muita coisa. E a Chayane fez essa mudança de quarto, né? Ela já tava ali reclamando, dizendo que não se sentia mais bem-vinda e tal. E aí, quando ela chega no quarto, ela diz que a Ana Paula expulsou ela do quarto. E aí, a Solange Couto pergunta, mas ela expulsou você com essas palavras? Ela, não, é como se fosse. Eu não me sentia mais bem-vinda. Bom, então ela não expulsou. Ela nem te mandou sair. A Ana Paula perguntou por que ela não ia pro quarto do papai dela, já que tinha espaço lá. E aí ela pegou as coisas dela e foi. A Ana Paula não disse, pegue suas coisas e vá pro quarto do seu pai. Não foi isso que aconteceu. Mas aí gera todo aquele confronto. E, paralelamente, a Cunhã estava inconsolável, né? Chorando o tempo todo e xingando e falando alto e tal. E aí a Jordana fala que o Breno disse que a Milena não sairia, ou só sairia em caso de um paredão falso, porque ele considera ela o diamante bruto dessa temporada, né? Daí a Marciele, com toda a delicadeza do mundo, diz: deixa ele cheirar o cu dela pra lá. E que ele que enfie no cu esse diamante bruto. Meu irmão, essa frase é muito maravilhosa, pô. Essa frase é muito maravilhosa. Cara, quando a pessoa tá a flor da pele, né? Sai cada pérola, assim, é incrível isso. Então, por isso que eu digo que o ódio é uma das maiores forças motrizes da humanidade, né? Ela faz a gente tirar todo o potencial humano que nós temos como indivíduo. É um negócio maravilhoso, assim. Exatamente. Até um ponto que eu tenho sobre só pra ver como realmente foi muita coisa, né? Só falou sobre a saída da Ensaiane, né? Como a galera chama aí. E um tanto de coisa, né? Que já se deu por causa disso. Eu acho que a Maxiane, ela travava muito o jogo. Ela era como se fosse a líder feminina daquele lado, e ela acabou que, de certo modo, ela bloqueou muito as meninas, sabe? Tentou puxar muito o roteiro pra si mesma, era o tempo todo falando de como ela era a grande vilã do programa, e eu acho que travou muito o outro lado. Então foi positivo, não é à toa que a gente nem lembra mais dela. Ela saiu na semana passada e não faz muita falta, sabe? Agora, pra mim, até falando um pouco da Cunhã, eu senti que ela tinha um potencial ali pra trabalhar. Mas, cara, depois do que aconteceu na semana, pra mim foi muita decepção. Ela virou agora a sombra do cowboy. Então, depois que ela perdeu a líder direta, né? Que a gente pode chamar assim, é bizarro as interações da Cunhã. Porque o cowboy fica falando alguma coisa e ela só fica, né? É só repetindo o que ele fala. E teve um momento que, na treta, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, que deu o babu com a Ana Paula no monstro. O cowboy fala alguma coisa sobre reciprocidade e a gente só escuta a Cunhã falando. É reciprocidade, né? É reciprocidade. Então, assim, ela virou um papagaio do cowboy, sabe? Sim. Acabou, assim. Putz, eu fiquei muito decepcionado por causa disso. No último programa que eu participei, a gente não falou da Cunhã. Eu não sei se tu lembra, se vocês lembram disso. É verdade. E agora, quando a gente fala, é assim, cara, um potencial que foi desperdiçado na mesma semana, sabe? É triste. Perfeito.
Ferrinho, alguma consideração? Então vou fazer aqui um primeiro desafio do programa, que é top 1 xingamentos longos para vocês. Por exemplo, a Cunhã usou o dela aí, que é ele que enfia o diamante bruto no cu, né? Esse aí é muito grande. O meu favorito é jogue seu priquito no fogo cheio de pomba dentro. E aí agora eu passo a palavra para João Custódio. Qual é o seu favorito? Beleza. O meu, eu nem tenho como colocar só a frase dentro. Eu vou colocar o contexto todo, que aí, de certo modo, é um contexto longo. Que foi o da briga da Ana Paula com o Babu. Que ele falou, unidunité salame minguê, a escolhida foi você. E ela perguntou, foi escolhida pra quê? Ele parou, refletiu, olhou nos olhos dela e falou, pra ir pra puta que pariu. Rapaz, eu veio nunca da vi isso na alma. minha vida. Veio da alma. Veio da alma. Veio Eu da ia dizer a alma. mesma Eu coisa. Pra nunca mim foi vi muito isso na minha marcante. vida, cara. Isso vai entrar para os anais do Big Brother. Com certeza, lá é só a ele. gente... Se a gente se colocar nessa situação, cara, imagina a gente na época da escola, na época da faculdade, metendo uma dessa, cara, a gente virava o ídolo desse lugar. Com A gente ia certeza. ser lembrado pra sempre, cara. Então isso daí foi épico demais. Com certeza. Eu falei, inclusive, no grupo, quando isso aconteceu, eu já arrumei briga sendo muito mais gentil. Muito mais gentil, falando muito mais manso do que ele falou ali. Aquilo é uma loucura. Ali foi uma da loucura. alma, cara. Foi da alma. Foi. Cara, eu Ali- acho que foi todo o contexto que tem começo, meio e fim. Exato. Tem ápice, tem tudo, entendeu? Tipo, e veio uma música. Parece que ali foi um ensaiado, tipo uma peça de teatro. Shakespeare teria. Ator, né? Ator. Orgulho, Não é à toa que ele entendeu? tem 2 prêmios, né? Nacionais É aí. verdade. Só Dois que, prêmios cara, nacionais. foi algo assim que ninguém. Eu não esperava. Eu não esperava também. Eu tava assistindo Kids Guru Monitor quando eu escutei o quê? Tava Não, e cantando a foi música, o Unidunité. extremamente gratuito, né? É uma coisa, é aquele negócio que é tão do nada. gratuito, é tão violento que você nem... Você de cara, ei, calma, ô, Babu, calma, cara. Foi muito do nada, cara. Cara, e o É debate tá, entre os dois, né? Que foi épico pra mim, tá? Tava Épico, sendo épico. honesto. Ninguém tava sendo desleal. Tava sendo trocação de ideia, tudo. Quando chegou isso aí, descarrilhou o trem. A Sim. carreta passou e pronto. E até sobre esses debates, eu vou fazer um apontamento aqui sobre a Ana Paula. Cara, como ela joga bem, velho. Como ela joga bem. Ela joga muito limpo na hora dessas discussões. Tudo que ela se atém é o jogo. Beleza, provoca, irrita e tal, mas é tudo do jogo, sabe? Não é à toa que ela, por exemplo, nessa hora que teve a discussão com o Babu, ela se levantou pra conversar com o Babu. Mas o Babu tava num momento de raiva e acabou explodindo. Mas ela tava conversando com ele. Tava tentando conversar com ele, sabe? Então, pô, eu acho que é uma pessoa que joga muito limpo. Pra mim, ela é o retrato do jogo dessa casa. As pessoas tentam passar além, como aconteceu com aquela fala horrorosa da Solange Gomes, né? Que era melhor ter continuado com o chapéu de planta. Que, infelizmente, ultrapassou muito, né? O limite do jogo, assim. Mas, no geral, eu acho que a Ana Paula tá ditando muito bem o ritmo do programa. E eu acho que os outros participantes estão entendendo muito bem. Um exemplo é o Breno, que, pô, ele sempre teve essas provocações com a Ana Paula, né? E ao mesmo tempo ele consegue sentar pra conversar lá, sem deixar de lado essa rivalidade entre os dois. Então, assim, eu tô gostando muito dessa edição. Pra mim tá sendo um dos melhores do Big Brother de todos os tempos. Perfeito. E embates que estavam nascendo, né, também. Porque, por exemplo, no dia do Sincerão, que foi um dos melhores pra mim, do telefone, você manda real e tal, e os participantes respeitaram. Ninguém cortou o outro. Então eles encontraram um ponto de, pô, quero falar tudo na sua cara e você não vai me cortar. Porque todos os outros estavam cortando, perdendo tempo de fala e tudo. E o debate que se criou, que eu achei também, foi a Gabi e a Milena. Elas tiveram uma trocação sincera ali também. A Milena sendo Milena, não do lado da Ana Paula, que eu acho que são duas pessoas. Mas Sim. é isso, um assunto pra outro, né? Pois já que a gente tá falando de Milena, vamos então falar do dia seguinte, vamos falar aqui de Milena acordando, e a gente vai falar aqui dos embates que a Milena teve essa semana, né? A Milena já começou no primeiro embate dela assim que ela acordou na quarta-feira, né? Já foi lá encarar o Jonas, e aí eu acho que a Milena teve o momento mais, como é que eu posso dizer assim, mais forte dela até aquele momento na temporada, que ela chega pro Jonas e ela fala assim, qual é o seu recado pra emparedadinha? Porque você me falou que, né, eu tinha que primeiro voltar
do paredão. Você disse, volte primeiro emparedadinha. Então a gente tá aqui conversando. Então seja homem, Jonas. Qual é o recado que você tem pra mim se o líder tem que indicar alguém pra sair e essa pessoa não sai? Pô, cara, essa fala da Milena, tranquila, sem gritar, sem, né, Serena. direto ali pra ele, batendo assim no âmago do Jonas, direto no orgulho dele. Pô, isso foi lindo, meu irmão. Lindo, Super lindo, massa. lindo. Um outro momento inesperado, né? Eu acho que a gente Total. não acreditava que ela chegaria dando essa cobrada assim logo de manhã. Cara, foi muito legal, assim, a Milena, ela é uma pessoa, pra mim, que é muito autêntica. Eu gosto muito de como ela, cara, ela compra as brigas mesmo, assim, quando teve no Sincerão, que a Gabi é muito fraquinha, né? Ela ficou tentando peitar a Milena, pô, e no lugar de falar sobre o embate, ficou falando da Chayane, e a Milena foi e falou assim, olha, ela é falsa mesmo, ela é falsa mesmo. Aí eu falei, cara, que legal, velho, alguém que fica comprando o que acredita e não fica de desculpinha, não fica enrolando, sabe, pra falar as coisas. Então, cada vez mais eu tô gostando da Milena. Eu tinha um pouco de rancinho, assim, mas eu gosto quando ela se separa da Ana Paula, sabe? Eu acho que ela consegue entregar muito mais ali. Tem potencial, sabe? Sim, sim, com certeza. Tanto que tem ali a festa do líder, né? E ela resolve que ela vai derramar todas as vodkas, né? Porque a Ana Paula foi barrada, o Jonas disse que barrando a Ana Paula barraria a Milena junto, porque ela iria dormir logo na sequência, e acaba que ela dá aquela vingada derramando toda a bebida da festa. Ela tomou atenção ali, perto de 50 estalecas, achei que foi barato, né? Achei que pro tanto de bebida que ela Poderia ter derramou, feito mais. poderia ter feito mais. Exatamente, Cara, derramou eu foi pouco. imagino aquela música tocando. Ainda tem cabelo seu no travesseiro, tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro. O Dilcinho, que é o melhor cantor do Brasil, né? O melhor voz do Brasil. Ele cantando, velho. E a Milena brigando com o Jonas na frente do Dilcinho, mano. Aquilo foi bom demais. Genial. Genial. Eles batendo a foto e a Milena e o Não pobre do parava, Dilcinho não. com o microfone. Eu acho assim. que a Milena, ela sem querer, ela sabe o timing excelente pra brigar, velho. Demais, Ela cara. sem ela sendo. Sim. Não sei se eu tô certo ou errado, mas não sei se uma pessoa tem um time certo pra brigar e apontar na hora certa. A Milena tem. Eu não sei se é o dom, não sei o que é. Mas que ela faz isso com muita excelência. Cara, de manhã é incrível. É verdade. Sabe por que eu acho isso? Eu acho que é porque, justamente, ela é tão natural que ela é aquela pessoa que, pô, se ela pensa e não faz na hora que ela tá com aquilo forte no coração dela, sabe, enfraquece, ela perde o timing. Uhum. Então, pra mim, ela sempre acerta, cara. É quando tá nesse sentido, né? Não de sempre ser uma pessoa certa. Eu acho que ela é muito equivocada. Mas isso é charme, né? Da Milena também. Agora, eu acho que ela consegue, cara, expressar as coisas quando tá sentindo, velho. E isso, pô, faz a gente ter essa impressão de que é o timing perfeito, mas na verdade é só ela se expressando. É maravilhoso, cara. Ela é uma personagem que vai ficar na história, assim, do Big Brother. Total, total. Inclusive, ela também teve uma treta muito boa nessa semana, que foi quando... Bom, teve aquela briga maravilhosa dela com o Jonas na piscina, né? Ela chama dele de quinta série, ele chamando ela de mosca varejeira. Que tipo de xingamento é esse, né? Você vai puxar um mosca varejeira ali do nada. Mas a Milena, ela teve um momento de vingança muito bom, né? Ela... Não sei se vocês lembram, ela teve o direito lá de tirar a fotinha negada, né? Na última festa que ela participou, que foi uma festa de sexta-feira, se eu não me engano. Ela foi pedir... ela pediu a câmera pra alguém, e alguém foi pedir a câmera pra Cunhã, e a Cunhã disse que não tinha filme, né? Só tinha o filme dela. E aí a Cunhã, né, desconhecendo completamente como é que funciona uma câmera Polaroid, ela abre a caixa da câmera, tira os filmes de dentro, queima todos os filmes, obviamente, né? Você aí que tem uma Instax, por favor, se você colocar um filme dentro, não tire mais, porque senão você vai perder todas as folhas que ainda restam, tá? Fica aí a dica pra você que não sabia disso. Então, queima ali todos os filmes e mesmo assim, né, tem toda aquela barreira. Aí o que a Milena faz? A Jordana chega e pede o celular. E aí a Milena diz, não tá comigo. Olha ali em cima do puff e tal.
E aí fica naquele debate, ela não tá comigo, gente, não tá comigo, realmente não tá comigo, eu deixei em cima do puff quando eu saí. E aí quando a Jordana sai, ela, ops, lembrei que tava aqui no meu bolso, e puxa o celular e fica se filmando. E aí a cunhã chega pra pedir, ela diz, não, eu tô aqui gravando um vídeo. Ela, não, tá bom, eu espero você gravar o vídeo. Ela, é porque depois desse vídeo eu vou gravar outro vídeo. Nossa. E aí quando eu terminar eu vou gravar outro vídeo. E aí ela fica com o celular a festa inteira. Maravilha. Olha, essa parte eu tinha perdido. Porque geralmente festa eu pulo, né? Aham. Eu vi a do geralmente, Dilcinho, porque a do Dilcinho, né? geralmente a festa do líder, ela é uma festinha um tiquinho mais morna. Mas nessa festa, não que tenha, né, fugido muito do padrão, realmente foi uma festa um pouquinho mais morna, mas trouxe esses pequenos atritos, né? E aí tem uma fala muito interessante envolvendo a Milena também, que é uma fala do Babu, que ele diz que o único Babu que ele queria evitar é um paredão onde ele esteja com a Milena e a Ana Paula juntas, porque ele acha que qualquer outro paredão ele escapa, mas se ele for com a Milena e a Ana Paula, ele fica. Eu queria que vocês dissessem agora o que vocês acham do jogo atual da Milena e se vocês acham que ela tem ali a capacidade de realmente chegar no top 3. Cara, eu acho que ela tá ganhando espaço. Ela tá em debate bem, falando bem, cutucando os outros. Não tá perdendo a noção. Mas sobre o Babu, eu vejo que ele tá cavando a própria cova no jogo. Ele tá se perdendo em muito embate, ele tá indo para as coisas irracionais. Eu vejo que, por mais que ele tenha o controle do jogo, eu acho que ele somente está ficando descontrolado. No BBB, quanto mais controlado você fica, mais chance você tem de continuar na casa. Então, eu acho que ele perdendo esse controle, não é nem... A Milena tá conseguindo construir sua história, porque ela ficou muito do lado da Ana Paula. E ela tá começando agora. Então, eu acho que é uma junção do jogo do Babu estar caindo e do jogo da Milena está crescendo, né? Eu penso assim. Até um momento, né, que já mostrou essa... que a Milena consegue entregar um pouco mais, mesmo se separando da Ana Paula, foi a briga que elas tiveram, briga entre aspas, né? Que elas tiveram pela It Girl, né? Pela Samira lá no momento da treta entre os dois. Que, cara, a Milena em momento algum ela ficou tipo, ô Ana Paula, eu tô com você, eu concordo com você, muito pelo contrário. Até a Ana Paula falou, se quiser vai estar com ela. Então, a Milena ela deu esse ponto de vista, assim, e tem muita gente que acha, né, que, inclusive na própria casa, que ela tá muito papagaio, assim, da Ana Paula, e, cara, não tá, velho. A Milena nunca foi. Ela estava próxima de uma pessoa que entregava atenção, então, entregava pra ti, a Ana Paula meio que o jeito dela aglutinava o jeito da Milena? Eu acho que sim. Sem querer. Mas eu acho que sem querer, exato. Porque a Ana Paula é muito expansiva. Então, mas pra mim, ainda vai além disso. Pra mim, que a Milena, ela tava no momento de aceitar que ela tá vivendo a experiência do Big Brother. Durante o começo, eu acho que ela tava muito fechada, ela tava muito crítica a tudo, né? Se tinha uma festa, se tinha uma brincadeira, ela ficava, isso não é coisa minha não, eu não faço isso não, isso é ridículo, isso é aquilo. Ela ficava muito nisso, sabe? Eu acho que hoje ela tá aceitando mais a experiência, ela tá abraçando muito mais, cara, o que tá acontecendo no Big Brother. Dá pra ver, pronto, uma pessoa que tava fazendo isso e que se perdeu total, que a gente nem falou aqui, a Chayane. Cara, a Chayane, ela é uma prova de que quando você tá com pessoas que conseguem entregar coisas boas pra você, você brilha. Hoje ela tá a cara de um defunto, cara. Ela tá sugada, assim, sabe? E tá oposto à Milena. A Milena tá se soltando, a Milena tá se divertindo mais. E eu vejo que tá muito, sabe, dissociar-se um pouco da Ana Paula, que a Milena inteligentemente tá fazendo. Coisa que o Babu foi burro. Perdeu total o controle, porque o Babu, ele alertava isso. Olha, a galera tá atacando muito a Ana Paula, E ele vai e faz isso, cara. Exatamente a mesma coisa, né? A mesma coisa que ele criticou. Então, assim... não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Hoje, desde ontem Serão, ele perdeu total o controle de si mesmo. Hoje, principalmente, eu tava até comentando aqui no grupo, que no começo do Big Brother eu queria muito que o Ricardinho, que o Renatinho Coringa entrasse, né? Mas, cara, hoje a gente tá com um Coringa na casa, que é o Babu. Ele surtou, assim. Aquela música...
Já já a gente vai falar do Babu, porque Beleza. eu acho que o Babu, ele merece um tópico só pra ele, porque essa semana foi inacreditável, assim. E aí a gente vai ter um tópico falando sobre falas problemáticas da semana, e aí logo em seguida a gente entra pra falar de Babu, porque o Babu, ele, essa semana, assim, se ele vinha construindo um personagem, ele pegou o roteiro, rasgou, né, engoliu e cuspiu o mais longe que ele pôde, porque caiu, Total, assim, total. não existe mais aquele personagem do Babu Good Vibes que a gente viu no começo do programa. Eu queria falar um pouco sobre essa prova do líder, né? Antes mesmo da gente falar sobre um outro assunto que eu vou trazer, eu queria falar um pouco sobre essa prova do líder, porque eu confesso pra você o seguinte, eu não esperava, né, em nenhum momento a liderança da Samira, né? Mas vamos por partes, né? Primeiro entendendo aqui como é que funcionou, né? A gente teve duelos, né? E aí passava um videozinho de um patrocinador, né? E aí iam duas pessoas, né? Uma pessoa era sorteada e ela escolhia outra pessoa pra ir duelar com ela. Tinha aquele programa, tipo passa ou repassa, né? Você bate lá a mão no botãozinho e responde a pergunta referente ao vídeo. Então a gente teve embates interessantes. Ana Paula desafiou a Solange Couto, a Jordana Samira, a Gabriela Milena, o Breno a Marciele, o Babu Cowboy, o Juliano Jonas, a Chayane e o Boneco. Então a gente teve esses embates, né? Ana Paula conseguiu perder em velocidade para Solange Couto, que é inacreditável. Inacreditável. É inacreditável Ela é a muito ruim de prova, incapacidade né? da Ela Ana é muito ruim Paula de prova. executar uma prova, pô. Eu É. amo a Ana Paula, tô Cara, torcendo por ninguém é ela, mas é perfeito, né? inacreditável. Eu acho que ela tá no top 3 piores participantes de prova do Big Brother. Porra, velho. E ela perdeu pra Talvez. pior pessoa da casa, sabe? Pronto, falei. A pior pessoa da casa veio dela. Não, mas no overall não pode ser tudo 100%, né? Tem que ter aquele verdade. 3%, 4% de prova, pelo amor de Deus, né? Uma solidariedade pra Ana Paula. Não pode ser tudo 100%. Foi... É isso aí. Bom, e aí acaba que a Samira sai, né, vitoriosa em toda a dinâmica, ela ganha essa liderança e o que me incomoda, né, no processo todo de liderança da Samira é o fato dela não saber se expressar. E aí eu fico com a dúvida de, será que ela não sabe se expressar? Ou será que propositalmente ela não abre o jogo dela mesmo para os aliados? E aí isso aí por consequência acaba trazendo essa confusão dentre os próprios aliados, né? Porque a sensação que eu fico não é possível que você chegue pra pessoa e diga assim, é porque eu tô em dúvida se eu vou indicar ele ou não. E aí logo em seguida você diz, não, eu falei que eu tava em dúvida, mas não foi isso que eu quis dizer. Sim. Me expressei mal, né? Tipo, você literalmente falou com todas as letras. Eu estou em dúvida. E aí, logo em seguida, você diz, eu disse isso, mas não era o que eu queria dizer. Sim, e como é que eu ia saber o que você queria dizer? Como é que eu posso confiar agora que isso não é o que você quer dizer? Isso aí gerou, né, um momento de rachadura logo no começo da liderança com o grupo, né? Então ficou ali a Ana Paula muito chateada com essa situação. Rolou todo um entendimento ali de, então a Ana Paula que comanda o jogo, é a Ana Paula que... Não, mas eu acho que se você coloca a sua palavra de eu vou indicar, e você quebra essa palavra, ela não tá puta porque, não, individualmente, se a Samira não tivesse chegado pra Ana Paula ter dito, eu vou indicar o Cowboy. Se ela tivesse dito, eu realmente não sei, acho que eu vou indicar o Jonas. Eu acho que era outra situação, entendeu? A Ana Paula não ia ficar com a raiva que ela ficou. Porque a raiva dela foi, a Samira quebrou a palavra. E não necessariamente a Samira não vai indicar o Alberto. Não é sobre isso, necessariamente. Sim, eu acho que tem um agravante ainda, que é, sabe aquela expectativa que a gente tem de ter acontecido o que a gente esperava que acontecesse de pior. E de fato foi isso, porque antes de acontecer a situação dessa mudança assim, de decisão da Samira, que assim, eu adoro a Samira, eu acho que ela é uma personagem impressionante, assim, como personagem, sabe? Impressionante. Se é natural ou não, não sei. Mas eu acho ela um personagem impressionante nesse Big A nossa Brother. Digi escolhida, né? A nossa Digi escolhida. Pô, que foi aquele desenho, né? Você já... Maravilhoso. Então, assim, eu acho que ela é uma figuraça. Mas, antes dela tomar essa decisão, o cowboy tinha dito, né? Pô, eu poderia te dar um monstro. Eu poderia ter te dado um monstro. Como se você, repensa, você me indicar, viu? Eu não lhe dei um monstro.
E antes dessa fala, a Ana Paula estava conversando com a Milena e foi quando começou a expressão comedor de cérebro, né? Que a Ana Paula foi, que eu adorei esse xingamento, assim, que a Ana Paula foi e falou pra Milena, quer ver como o comedor de cérebro vai falar pra Samira que poderia ter dado monstro e ela vai mudar de ideia? Dito e feito. Logo depois, a Samira volta e fala que, eu não quero uma... E outra coisa, o argumento foi uma merda, né? Dizer, ele tá em destaque. Como assim? Que destaque é esse que ela tá falando? Então, assim, eu entendo, sabe, a raiva da Ana Paula. E tem muita gente que tá mal interpretando isso, né? Achando que é porque ela queria que a Samira fizesse o que ela quisesse. Não, pô. A menina foi toda errada. A Samira foi toda errada. Então, pô, isso, se fosse eu no lugar, eu estaria puto do mesmo jeito. Então eu passo pano. E assim, não só isso, né? Não só isso. Ela também, quando teve essa briga, ela foi desabafar com o Babu e com Solange, que não tem nada a ver, pô. Que não tem nada a ver. É literalmente o jogo oposto. Foi tentar fazer uma aliança com o Jonas. Não vamos nos indicar, não vamos se vetar nas provas pra gente conseguir ficar com os apartamentos. Porra, meu irmão, qual é a tua, tá ligado? Qual é a tua? Sim. Como é que tu quer que as pessoas confiem em você, tá chorando, fazendo toda uma ceninha no quarto, e aí, 2 segundos depois, tu vai fazer 2 alianças com gente que, caralho, tu literalmente joga contra, meu irmão. Que porra é essa? Sim, a Samira, ela tem muita personalidade de algumas pessoas que eu já conheci na vida, que se pagam de doidas. Uhum. Pessoas que, tipo, pode ser natural, mas que se paga de desentendida, que se paga de sem noção. E, pô, esse tipo de pessoa estressa no convívio, sabe? Então, por mais que eu veja que quando ela tá num momento bom, ela tá muito legal, como foi hoje ela chamando lá o Tadeu pra jantar, né? Depois de ter ganho o prêmio do Mercado Pago. Pô, eu ri demais daquilo. Mas quando ela tá nesse momento de jogar, a impressão que eu tenho é que ela se paga de doida. E, pô, ninguém tem paciência com isso. A Ana Paula, tem a paciência de A0, né? Com pessoas, só aflora. Pois é, e é justamente o ponto que leva o jogo a um caminho que não era necessário, entendeu? Se ela não tivesse ficado em dúvida e tivesse indicado o cowboy, o Jonas não precisaria ter queimado o voto dele no cowboy ali naquele momento, né? Ele não precisaria ter jogado o cowboy pra essa dinâmica, ele podia ter jogado outra pessoa, Jordana, o Jonas, enfim, quem quer Breno, que fosse. Né? O Breno, isso. E aí ficou um clima chato, né? No fim fica um clima chato, porque você precisa reestruturar totalmente o jogo por conta do negócio. Imagina se não fosse um paredão falso, se essa parada fosse realmente um paredão de eliminação. A dúvida da Samira, se isso aqui, obviamente, se esse resultado fosse de saída, teria eliminado o Breno. Entendeu? Tudo bem. E ela foi covarde com ele, né? Exato. Depois de ter ido cobrar ele. Sendo que foi ela que errou. Exatamente. Ferrinho, o que você acha, meu filho? Cara, eu sei com o relator, eu tive que ali resolver as coisas rapidinho, aí eu acabei, entendeu? Eu sei com o relator aí, e é isso mesmo, né? Porque a vida tem dessas, né? Às vezes você não tá 100%, às vezes você tá 75% e tá passando na cadeira aí pela aprovação, né? Tem umas faltas, mas... Mas tu ouviu o que a gente falou, né? Que a gente Chat falou GPT, que a Samira vai chegar na final, que ela fez um jogo inteligente. Tu ouviu, né? Que a gente falou. Tu tá concordando com a gente, né? Não. Você acabou de falar. Não. Valentina ligou o gerador de lero-lero aí e falou muito. Calma, Solange Couto, vai devagar. Sabe quando você assina o contrato e não lê a cláusula? Tá aí, ó. Entendi. Agora, só fazendo rapidão um parecer sobre o que eu tô pensando sobre a liderança da Samira. Sinceramente, eu não tô gostando, assim. Eu acho que ela teve uma oportunidade muito boa de se destacar, mas ela tá sendo mais do mesmo. Como eu falei até no último programa, eu gosto muito do personagem dela. Eu acho que ela é um personagem maravilhoso nessa edição e que pode chegar longe, assim. Pela personalidade mesmo, mas não pelo jogo. O jogo dela, como jogadora de BBB, é muito fraco. Assim. Ela mostrou muito disso nessa liderança. Eu acho que a liderança dela trouxe muita coisa legal indiretamente. Ela não trouxe nada tão impactante diretamente por ações dela, mas ela trouxe coisas indiretas muito boas. Por exemplo, aquela briga na xepa por comida, né? A divisão das estalecas e tal. Isso só aconteceu pela montagem dela do VIP da xepa, né? Então ela colocou ali pessoas que são fissuradas em cozinha
E aí a briga começa desde o momento que a Cunhã vai fazer as compras e esquece de comprar alho, gente. Pô, você cozinha e você não sabe que você precisa de temperos, você precisa de alho pra dar gosto nas coisas. Pô, meu irmão, você nasceu no Brasil, não é possível. Não é possível você ter nascido. Principalmente não é possível você ter nascido no Pará, meu irmão. Que eu ia falar. Que Ou no lá Amazonas, é tempero puro, enfim. tempero puro. É inacreditável. É inacreditável, sinceramente. Cara, a liderança da Milena trouxe Da movimentação. Milena? Da Samira. Da Samira. Da Samira, rapaz. Que é isso? Na minha frente. São 6 Fala- letras, é a mesma Perfeito. coisa. Mas eu queria dizer que trouxe movimentação na casa, mas a questão foi indiretamente. Ela é tipo o filme do Premonição, né? Que vai Mas- causando as coisas sem saber. Sem saber. Só que eu acho que a liderança trouxe ponto negativo pra ela. Ela tá perdida. E eu Isso acho tá que muito isso... claro, tá muito claro. E ela começa a perceber que ela tá perdida e ela não sabe como girar a chave, mesmo sendo líder. Ela pegou a melhor segurança do jogo e não resolveu o problema dela. Grave. Perfeito, perfeito. Outra coisa boa que eu achei, também indiretamente, foi a dúvida da indicação dela que gerou lá no Babu, né? E é interessante que aí a gente consegue traçar um paralelo de discurso, né? Por conta dessa indecisão da Samira, dela não saber quem ela vai indicar e da casa perceber que ela tava ali tensa, né? O Babu tem uma conversa ali com a Solange Couto e com o boneco, e ela diz assim, ele diz assim, na verdade, se a Samira colocar um de nós, a gente vai no Breno. E aí a Solange Couto rebate, né? E se ela colocar o Jonas, aí o Babu diz, a gente vai na Cunhã. Então assim, de certa forma, o Babu já tinha esse paredão que aconteceu agora desenhado na cabeça dele. Ele já queria que fosse Breno, Cowboy e Cunhã. Era isso que ele queria, né? Cunhã não foi porque escapou no bate-volta, mas poderia ter ido. Quase. Foi quase. E assim, o Babu enche a boca pra dizer que o Breno é um aliado dele, que o Breno é uma das prioridades dele. E o Breno, hoje ou foi ontem, falou que o Babu ele votava muito mais com o Babu do que com a Ana Paula, Isso né? O foi estilo hoje de de jogo manhã, né? dele foi hoje de manhã, exatamente. Uhum. E aí, no começo da semana, o Babu... eu ia falar no começo da semana, mas na verdade foi na quinta-feira, né? Logo depois da prova do líder. Gera esse comentário do Babu e mostra que, mais uma vez, o Breno se equivoca nas relações que ele faz. Porque, primeiro, ele se queima com a casa inteira pra proteger a Jordana e uma semana depois, 2 semanas depois, ele é posto no paredão pela Jordana. E aí, agora ele diz que vota com o Babu, e sendo que ele é a opção de voto do Babu. Então, assim, o Breno, ele precisa usar agora essa nova dinâmica, a gente vai falar sobre essa dinâmica do quarto secreto, mas ele precisa usar essa dinâmica pra finalmente estabelecer a aliança dele, porque o Breno tá simplesmente perdido no jogo. Sim. E ele tem essa confiança, é esse tipo de participante que eu não gosto. Que tem essa confiança de dizer, eu jogo sozinho, eu não me uno a grupos. Cara, ele não tá se unindo a grupo justamente porque ele tá perdidaço. Ele tá perdidaço, assim. Então é muito mais conveniente, é muito mais confortável para ele dizer que tá tudo sob controle, que é o jeito dele mesmo, do que assumir que ele tá perdido. Então, assim, me incomoda, sabe, esse tipo de jogo. Ele teve muitas oportunidades, mas fica querendo jogar. Já a gente fala melhor sobre os dois, que eu tenho o mesmo pensamento do Juliano sobre o Breno, né? E, putz, é esse cara que o tempo todo entrega o jogo dele, se queixa muito lá em cima, se coloca muito como, pô, tô jogando certo, mas quem tá assistindo tá vendo que o cara não tá legal, sabe? Tá balançando muito, assim. Perfeito. O que você acha, Valentinha? Cara, saudades Marcelinho. Saudades Marcelinho. Mas o Breno, ele tem um joguinho meio diplomata, né? Assim, ele usa muito a Político. diplomacia, vai ali nos grupos. A Valentinha, questão se tu fosse pro Big Brother, tu seria um jogador estilo Breno, não seria não? cara, talvez. Mas eu acredito que o Big Brother, ele consegue extrair o ser humano por completo. Perfeito. Então, por Mas exemplo, aí, tu acha que tá extraindo o melhor do Breno? eu acho que ele extrai o que ele quer que seja extraído. Entendi. Perfeito. Eu, A gente eu vejo falou... que... Oh, foi mal, perdão. Falar um pouco do Breno, né? Ele tá perdido, mas chegou a hora da decisão. Se ele não tomar uma decisão agora,
vai rodar. Porque ele fica escutando, beleza. Eu quero conhecer todo mundo, eu quero. Mas chega uma hora que você tem que decidir. Chega uma hora que, cara, eu tenho que escolher meu lado, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Perfeito. E ele. Mas eu vejo que o Marcelinho ajudava ele nisso. Ele falando ontem com a Cunha, né? No debate, falando que ele que queria puxar as duas para ser aliado de outro grupo. Mas ele não conseguiu ser o elo para fazer isso. Ele pode ter tentado. Bela tentativa. Só não foi o suficiente, né? Porque as meninas têm um grupo e ele não tem nada. Uhum. Eu acho que se ele tivesse mais convicção do jogo coletivo, ele teria conseguido. Mas ele ficou tanto nessa pira de que eu jogo sozinho, que acabou trazendo essa percepção para as outras pessoas. Total. Vocês acham que o Breno é um jogador sem sal? Acho. Eu acho. Eu vou ser bem sincero, eu gostei da reação dele quando ele entrou no quarto branco. Eu achei muito natural ali e foi a primeira vez que eu vi o Breno feliz, sabe? E eu pensei, cara, pô, ele podia mostrar mais disso, sabe? Eu fiquei emocionado, assim, eu achei realmente muito natural a reação dele e dá pra ver que ele é uma pessoa realmente muito fechada, muito introspectiva, mas ele mostrou a alegria de estar ali, sabe? Eu fico, caramba, velho. Toda vez que eu vejo o Breno, ele criando intriga, ele fazendo provocação, ele nesse leva e traz, esse jogo duplo. Putz, seria muito legal ver essa alegria no cara, sabe? Então eu acho que dentro do jogo ele tá se mostrando muito sem sal. Eu acredito que ele é mais do que ele tá se mostrando lá. Eu acredito que sem sal não. Eu trocaria essa palavra por frio. Sem emoção. E se fosse sem sal, quem é o sem sal da edição pra ti? Solange Couto. Eu não acho que, assim, não é que ela é sem sal, mas eu acho que ela foi temperada com outra coisa, que não é alimentícia, tá ligado? Ela é difícil de digerir. É, tipo Brita, tá ligado? Sei lá, sabe? Aquela conversa que ela teve com o Babu, além das falas horríveis, foi pesada, foi carregada, sabe? É um tipo de vídeo difícil de assistir. Tu sente a energia ruim, assim. Sei lá, eu acho que ela foi temperada com coisa... né? Um negócio ruim. Demais. E a cara fechada. Fica tipo São Paulo, sabe? Em cima dela, assim. É tenso. Ela é uma pessoa, né? Pelo menos se demonstra assim. Eu não conheço a história dela, não sei o que ela passou, mas me aparenta ser uma pessoa nebulosa. Uhum. Exatamente. Tu falou de São Paulo, isso extrai... Só trazendo esse ponto, tu falou de São Paulo, queria mandar um beijo aqui para nosso ouvinte, Tucana, que assiste aí todos os nossos episódios, né? Ela que estourou o cabaço na cidade de São Paulo. Um beijo, Tucana. Você aí pode ouvir a música dela no Spotify. Cara, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Porque quando você escuta uma vez, eu não consigo cantar a original nunca mais. Não dá mais. Cara, é uma coisa absurda. Vamos ver isso aí. Não, eu te aconselho. Ele não. Não é possível. Tu não conhece? Eu vou jogar no cabaço na cidade de São Paulo. Sexo gostoso na Cracolândia. Cadê? Não. Koala. Isso é o submundo do submundo da internet. Não é possível, pô. Não é possível. Não conheço não, mas tá que eu já coloquei aqui. Bote aí na lista. Maravilhosa cantora tucana. Nada vai impedir de você estourar meu cabaço na cidade de São Paulo. Sexo gostoso na Cracolândia em um canto sem luz na cidade de São Paulo. De São Paulo. Foda. Eu posso ser assaltada ou esfaqueada na cidade de São Paulo. É isso é Tucana, isso aí é a nova MPB, galera. Vamos valorizar aí o autoral. Enfim, vamos voltar aqui pro... Que tal um banho relaxante? Vamos mergulhar no rio Tietê. Cheirando a mijo de mendigo, aroma perfeito pra mamar você. Meu irmão, sério mesmo, sinceramente. Eu acho que a Tucana poderia escrever qualquer música do Caetano, mas eu acho que o Caetano jamais escreveria essa letra. Isso é a minha opinião. Eu não sei como é que é pra vocês, mas essa é a minha opinião. Bom, vamos continuar falando então de coisa boa, né? Vamos continuar falando de coisa boa. A gente tava aqui falando, né, de tempero, de música boa. Eu quero que vocês digam agora pra mim top 3 temperos pra usar na cozinha, começando dessa vez pelo Ferrinho. Tempero, né? Tempero, top 3 temperos, vai. Alho. Boa.
Cunha, aprenda isso. Cara, eu gosto do azeite também. Azeite, legal pra refogar, bom. Daquela refogadinha. Cara, eu vou trazer aqui uma canelazinha. Não sei como é que o alho, o azeite e a canela vão ali. Não, É. mas vão em elementos diferentes. Ah, perfeito. Ok. Exótico. Beleza. Pra mim é alho, cebola e salsa. Pronto. Isso aí pra mim é o ideal. Dá pra fazer quase tudo com alho, cebola e salsa. Custódio. Pô, eu vou pro lado mais de carnes. Eu iria uma carninha moída com alho, cebola e páprica. Páprica, bom. Picante? Delícia. Picante. Tem que Páprica ser picante. picante, que é a páprica certa pra carne. Delícia na carne. É isso, perfeito. Então, já que a gente aí falou de coisas gostosas, agora vamos colocar o amargo na boca com um Laele Pro Max enorme passando aqui na sua timeline. Vamos falar aqui sobre falas problemáticas da semana, já que a gente citou Solange Couto. Então vamos começar justamente por essa fala da piscina, né? Tudo começa ali na hora do almoço, tem aquela discussão da Ana Paula com o Babu, aí é onde ele fala, eu faço nido nitê, eu faço salame minguê, eu faço o que eu quiser, né? Porque caso vocês não lembrem, a Ana Paula foi eliminada da prova do anjo pelo Babu, e o Babu disse que eliminou ela aleatoriamente, porque ele fez um unido nitê, né? E aí a Ana Paula cobra ele desde então, porque isso pra ela não foi uma jogada honesta, né? Não foi uma jogada de um cara que já passou pelo Big Brother, de um cara da idade dele, fazer unido nitê pra decidir. Então ela sabe que é mentira e ela queria que ele realmente expressasse isso, né? Então isso aí acaba gerando o primeiro estresse, porque o Breno chama o Babu pra almoçar, ele pergunta se é obrigado a almoçar naquela hora, e aí fica todo mundo tipo, cara, calma, tá ligado? É só um convite, é porque a comida tá ali. E aí ele sai falando um monte e junta com a Solange Couto, e aí eles dois têm a conversa mais, sei lá, meu irmão, gratuita. Bad vibe mais gratuita da edição. E aí a Samira sai, infelizmente a Samira sai ali da cozinha naquela hora e diz, Solange, vou deixar um pratinho separado pra você, tá? E aí a Solange, extremamente arrogante, extremamente desnecessária também, diz, eu não estou comendo agora porque eu como pouco e eu não estou com fome, se eu comer agora eu vomito, não bote minhoca na sua cabeça. E a Samira ficou tipo, caralho, tá, foda-se, só tô dizendo que eu coloquei num prato, vai estar lá quando você quiser, beleza, calma. E aí ela solta a frase, né, lastimável de que ela não nasceu de uma violência. Ela, pra não falar a palavra aqui e ser, né, desmonetizada, mas ela fala que nasceu do prazer. E é uma fala que é extremamente perigosa, pra gente dizer o mínimo, né? Ela relativiza 1 milhão de situações, ela relativiza uma situação que, bom, no país onde a gente vive, que é um país que tem casos e casos e casos e casos diariamente envolvendo esse tipo de violência, é muito triste, né? É muito triste, principalmente tendo casos tão próximos como ela mesma tem, né? Na família dela. Então, é muito triste. Vindo de uma mulher, né? Vindo de uma mulher e da idade dela, entendeu? Então, todo o conjunto de fatores é horroroso. E ter um cara como o Babu, que é um cara politizado, é um cara, como ele mesmo diz, que é cria do morro, que vê aquela violência no dia a dia dele, endossar esse discurso, meu irmão, deixa tudo muito pior. Tudo muito pior. Sim, aquele momento foi horrível, assim. Até como a gente tava falando, eu senti, sabe, a energia, eu senti o ódio dela falando isso. E recentemente a gente teve o caso lá do zagueiro do Bragantino, né, que falou aquelas merdas lá da árbitra. E teve um comentário que eu vi no Instagram que, cara, me marcou demais pra quando as pessoas tentam defender esse tipo de situação, né? Quando quem fala tenta se defender, dizendo, eu tava num momento ruim, foi um momento de raiva e tal. Cara, essa frase diz que no momento de raiva, eu nunca vi ninguém comer merda. Então, assim, não existe, velho, isso de, no momento de raiva eu falei isso. No momento de raiva, ninguém come o seu celular, ninguém come cocô. Então, assim, foi consciente esse tipo de coisa, sabe? Exatamente. Eu tô muito curioso pra quando a Solange sair, pra ela rever isso daí que ela disse, porque eu quero muito saber o que ela tem a dizer sobre. Ela é uma pessoa que é influente, ela é uma pessoa que é muito reconhecida pelo trabalho, ela é uma pessoa muito reconhecida pelas lutas, porque no papel que ela teve na novela,
também foi uma pessoa que passou por uma série de abusos, personagem, né? Passou por uma série de abusos na novela, tudo isso. Então, cara, é lamentável, sabe? É lamentável, assim. Eu dou graças a Deus que a Samira não escutou isso daí, porque ia traumatizar a menina pra sempre. Mas, infelizmente, Solange Couto falou isso no programa, todo o Brasil e parte do mundo escutou. E a gente não merece, cara, ouvir esse tipo de coisa. Principalmente as mulheres, né? Com certeza. Outro ponto triste, né, que a gente teve aí essa semana foi mais uma vez o esvaziamento da pauta racial, né, dentro do programa. Antes de entrar nesse assunto, sei que aqui não estamos no local de fala, não sofremos com isso, mas é importante a gente pincelar de qualquer forma, porque é algo que afeta o Brasil inteiro, né? É algo que está enraizado na cultura, uma espécie de racismo estrutural. Não estou falando de racismo reverso, não estou falando de racismo contra branco. Eu estou falando de entrar numa pauta racial no momento em que a situação não exige isso, onde não há nada disso. E aí, o ponto que eu falo de racismo é, no momento em que uma situação de racismo realmente acontece, a pauta ela tá tão esvaziada que ele é descredibilizado naquela circunstância. Então, por isso que é tão perigoso ter esse tipo de discurso, né? Principalmente vindo do Babu, que quando a Sol Vega, usou dessa pauta contra a própria Ana Paula, ele foi o primeiro a se levantar e dizer, amiga, você tá esvaziando a pauta. Não houve caso de racismo. E aí ele pega e se levanta contra a Ana Paula, dizendo que a Ana Paula tem o mesmo jogo da Carol Conká, e a gente consegue enumerar aqui as diferenças dela, né? A gente já falou sobre isso em outro programa, então não preciso me repetir aqui. Porque ela é branca, loura e magra. Ah, você é a rainha da beleza, porque você é branca, loura e magra. Você é a patricinha de BH. E a Ana Paula, ok, e você é um traidor. E você é, né, o Salamé Minguê, você é mentiroso. Ah, patricinha de BH, eu sou do morro. Patricinha de BH, você pode falar qualquer coisa porque você é loura, porque você é branca. E aí, parece que, assim, o ator e a atriz que faziam a Sol, eles mudaram de papel, né? E, sei lá, é meio maluco pensar que o Babu tá se usando desse tipo de artifício pra entrar no embate com a Ana Paula. Chega a ser desonesto, né? E isso foi no momento da raiva, né? Dele, assim. Assim que ele falou o negócio que eu sou do gueto, aí eu já pensei, vixe, isso daí vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. E realmente escalou, assim. Mas quando foi hoje de manhã, aconteceu a mesma coisa. Hoje de manhã, já ontem, né? Que, pô, eles estavam mais calmos, era de manhã cedo, a Ana Paula estava conversando era com o Breno, aí ela estava falando sobre, justamente sobre esse esvaziamento de pauta, inclusive ela se colocou no lugar dela, dizendo que eu sei que eu não estou no meu lugar, eu sei que eu sou branca, então assim, ela se colocou nesse lugar, mas ela falou sobre esvaziamento de pauta, o Babu chegou e começou de novo a discutir com ela. Ela falou, Babu, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre o seu jogo e sobre esvaziamento de pauta. Não tem nada a ver você dizer que é do gueto e ele continua insistindo. Tem a ver sim. Aí eu, meu Deus, ele tá descontrolado, assim. Então, pô, eu não sei o que é que dá de gatilho no cara. Sinceramente, diferente daquela conversa, né, com a Sol Vega, que eu imagino que tem engatilhado em vários fatores, eu não imagino como o Babu se sentiu engatilhado naquele momento. Eu não consigo imaginar, porque a conversa não tinha nada a ver com isso, e tava num bom tom, tava até que num bom tom, sabe? Então foi do nada, pra mim foi um exemplo claro de esvaziamento de pauta ali. Não tem nada a ver com a conversa. Começou com o negócio do gueto, que do nada, sabe? Então assim, eu acho que o Babu tá se perdendo. Sim, totalmente. Fala com a gente, Ferrinho. Cara, é horrendo, né? A gente tem que debater uma parada dessa em rede nacional, onde não deveria existir. Tem que lutar com as armas certas. E se for para trazer uma luta, né? Desse jeito vai regredir todo o contexto. Então, para mim, não foi uma fala nem feliz. Longe disso. Pra mim foi uma fala horrenda. Não chega nem a ser infeliz, tá errado, nada. Pra mim, falou absurdo. Entendeu? Pra não dizer outra coisa. Parece uma ameaça, né?
Cara, Quando ele peitou, assim, ele cresceu o peito pra Ana Paula e falou, eu sou do gueto. Pareceu uma ameaça. Foi feio, assim. Eu achei bizarro. Agora, assim, outra coisa, até pensando no que o Ferrinho tava falando de fala, o Babu, ele sempre esteve do lado da Solange quando ela fala absurdos. Quando foi, acho que foi ontem de manhã, anteontem, né, no caso, a Solange falou da Milena, de novo aquele negócio de relacionado à mucama, sabe? Ah, lá vai servir, lá vai fazer a comida para os outros, e o Babu do lado, escutando. Então, putz, tá muito estranha essa dinâmica, tá muito estranha essa dinâmica, assim. Eu já, no começo eu gostava muito do Babu. Eu acho que ele foi... Cara, ele já disse que era impaciente, né? Lá no começo ele já tinha dito que não tem paciência com as pessoas. E quando a Paula estourou de um jeito que ultrapassou os limites, assim. E ele tá dando... Outra pessoa que tá dando o troféu pra ela. E infelizmente tá dando mais razão para aquelas pessoas chatas que ficam criticando racismo, que ficam, racismo contra branco, racismo não existe. Infelizmente, esse esvaziamento fica dando mais discurso para essas pessoas, falarem mais besteira, sabe? Então, perfeito. É isso complicado. mesmo. É isso mesmo. Ó, o Ferrinho vai precisar sair, que ele narra amanhã cedinho, né? Você que tá ouvindo na quarta-feira, ele já deve ter narrado, né, no momento que esse episódio saiu. Então, Ferrinho, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí o seu alô, deixa o seu jabá aí. A gente já tá quase no finalzinho, já estamos falando aqui de Babu. Depois a gente vai falar aí sobre o paredão e essa dinâmica que rolou. Falta pouquinho tempo mesmo aqui pra gente acabar. Ferrinho, muito obrigado por ter topado, viu? cara, eu queria agradecer, né? Porque amanhã realmente eu tenho que acordar muito cedo. São 2 de cal, 3 strike. E eu preciso acordar cedo. Mas eu queria agradecer essa honra estar aqui, né? E sobre o... Eu só queria trazer um adendo rapidinho, não sei se vocês vão falar, mas eu queria deixar a minha opinião. A dinâmica do paredão falso, pra mim, foi genial. Ter um time bom, traz uma pessoa que não estava sendo protagonista para ser protagonista. Ele faz a melhor jogada de todos os tempos, que é chamar o Juliano. Vão assistir toda a casa. E eu acho que o momento ápice nem vai ser quando a Carla voltou. Carla Dias, né? Não vai ser, mas o ápice vai ser eles escutando e eles tomando ações diferentes. Então, para mim, o ápice não é o momento que ele volta, mas é o momento que ele fica, escuta a casa e vai entender para onde deve ir. Perfeito. Então, eu acho que foi genial. Tudo pra mim, eu tava meio, tipo assim, cara, como o cara vai... Eu ainda não sei como o Juliano vai entrar. Ainda tem esse quesito. Não mas falaram, né? não falaram. Então, mas ter os dois escutando ali, uma possível aliança, não sei, mas ver realmente o jogo nu e cru vai mudar muito a casa. Mudar que eu digo todo o dinamismo, todo o sistema. Muito obrigado. Tamo junto, viu? Tamo Valeu, junto, meu Ferrinho. filho. Valeu demais. As redes do Ferrinho vão estar aqui embaixo, né? Vão estar na descrição do episódio. Então vão lá, sigam o Ferrinho. É Ferrinho com 5 Os. Então vão lá, deem aquela moral que o Ferrinho merece demais. Valeu, Ferrinho. Tamo juntos. Boa. Valeu, Ferrinho. É isso. Então, voltando a falar de Babu, eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre o personagem do Babu, né? De como ele... do auge à queda, né? Porque eu acho que o Babu entrou muito bem, né? Ele entrou um personagem muito forte, ele trouxe uma nova roupagem pro que se conhecia do Babu. Ele veio como um cara super... super pra cima, né? Super galera, cara que tava disposto ali a conversar com todo mundo, a trocar com todo mundo. Só que a dinâmica do jogo, ela vai fazendo com que algumas máscaras, elas rachem, né? E caiam com uma certa velocidade. Algumas caem mais rápido do que outras, mas elas sempre caem se você estiver ali fazendo um personagem. Acho que a máscara que mais tá demorando a cair é a da Gabi. Eu acho que a Gabi, ela tá conseguindo manter essa pose de menininha, esse é meu jeitinho mesmo, e ela vai conseguir levar essa parada até o momento que ela sair. Então, Sim. Eu acho que ela é um forte candidato a sair no primeiro paredão que bateça. Também acho. Dependendo com quem ela vá, eu acho que não vai ter muita escapatória pra ela, não. Mas sim, o Babu, cara, ele começou com pequenos comentários, né? Aquele negócio de votar com a Ana Paula, mas falar mal da Ana Paula pelas costas. E aí a gente via que a cada comentário ele ia pegando um pouco mais pesado, né? E um pouco mais pesado, e um pouco mais pesado, até o ponto em que ele manda a Ana Paula pra puta que pariu, e o negócio escala, assim,
de uma forma absurda, né? E assim, o que mais me incomoda no jogo do Babu não é ele ser esse Babu, porque esse Babu a gente já conhece, né? A gente conhece o Bom Dia ao Caralho, rapaz, que ele deu pro, sei lá, acho que foi pro Pyong. Foi pro Jonas. Ah, não, mas ele fez essa edição também, né? Ah, foi... O Jonas chegou, ele já fez essa brincadeira, assim. Jonas, bom dia, no primeiro dia de programa, sabe? Ela chegou, bom dia ao caralho, rapaz. Pô, foi muito legal. Pois é, e assim, ele fez isso, ele... A gente também já conhece essa forma dele de debater, porque ele fez a mesma coisa com a Mari, né? Quando a Mari pergunta por que ele deu vômito pra ela, daí ele fica, pô, eu não tenho que tirar satisfação não, mano. Eu só fui lá e apertei o botão. Porra, meu irmão, joga claramente, né? Fala os teus argumentos, entra no embate. Sim. O problema é que o Babu, ele se prende muito ao discurso de eu sou do gueto, eu sou favela, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele esquece um pouco de argumentar coisas dentro do jogo, né? E isso desde a edição dele. Desde a edição dele. Por que ele não gostava do Daniel? Era porque ele era um saco? Devia ser, né? Eu não gostava do Daniel porque ele era um saco. Isso. Mas era principalmente porque ele era um playboy branco e com sotaque de sulista, pô. Principalmente, era isso que ele... E era por isso também que a gente não gostava do Daniel. Mas eu não tô falando da gente, eu tô falando do Babu, né? E ele traz a mesma coisa pra dentro da casa. Por que ele não gosta do Jonas? Porque o Jonas é um playboy. Por que ele não gosta da Ana Paula? Porque a Ana Paula é uma patricinha. É uma patricinha de BH. Ele sempre usa esse xingamentos, né? Sempre tá mencionando assim, tu é riquinho, tu é branquinha, tu é playboy, patricinha. Pô, isso incomoda muito porque na discussão eu entendo que ele até tem razão algumas vezes. Aí eu vou dar um exemplo. Quando ele tá falando com a Ana Paula, ela tá criticando o jogo dele e ele fala, pô, mas é o meu jogo. E é verdade, ele tá certo. Aí, quando ela fala outra coisa, ele fala, ué, mas eu não posso fazer isso, não? Eu posso fazer isso? Ele tá certo também. Ele tá certo. Só que esse é o tipo de coisa que parece que só tá querendo encerrar logo a discussão e continuar atacando pessoalmente. É aquele tipo de pessoa que ele não quer discutir no argumento, sabe? E até como a gente tinha falado nesse instante, o Babu ele é um cara que já não tem paciência. É que ao mesmo tempo eu acho que o Babu foi só perdendo mesmo a paciência com a Ana Paula, à medida que, pô, ele já é adulto, ele já é um cara que se diz sem paciência para algumas picuinhas, para muitas coisas, e a Ana Paula, ela justamente ela faz muito isso, né? Ela provoca muito, ela irrita as pessoas. Se for para passar 24 horas soltando indiretinha ou direta mesmo, ela passa ao mesmo tempo que ela foi ganhando protagonismo, né, com isso. Então, ele tá se irritando com a personalidade de uma pessoa. Ele tá vendo que ela tá ganhando destaque. É óbvio que uma hora ele vai estourar, assim. Então, eu acho que era previsível, porque eu não esperava que fosse desse jeito. Uhum. Então, eu pensei que seria que nem é com os outros participantes. Mas com ela foi muito além, sabe? Aquela questão de ser taxado como traidor, pra mim, feriu um pouco o Babu, mas, putz, é a verdade, assim. Então, sei lá, eu fiquei surpreso com a forma como ele lidou com essa impaciência, sabe, que ele desenvolveu dela. E, mais uma vez, como a gente falou nesse instante, é mais uma pessoa que vai dar de mão beijada o prêmio pra Ana Paula. Exatamente, assim, ele tá literalmente sendo monotemático, né? Mais uma vez, assim, ele tá sendo a Aline Campos 2.0 da edição. Ele só fala... É assim, parece que uma pessoa é eliminada e aí alguém precisa ocupar o lugar de ser monotemático na Ana Paula. Então, a Aline Campos saiu, aí a Maxiane. Não, desculpa, o Matheus. Aí saiu o Matheus, aí Maxiane. Aí saiu a Maxiane, agora é o Babu. E aí, quando o Babu sair, quem vai ser? Jonas? Vai ser Jordana? Não sei. O Cowboy. Cowboy. O próprio Breno, talvez. Ele, né, vira o Breno Shippuden e aí venha como um novo personagem, um novo líder de grupo. Não sei. Sim. Pode ser. E eu vejo potencial, sabe? Pro Breno voltar diferente, assim. Porque ele, de certo modo, ele estabeleceu um compromisso. Quando ontem de manhã ele falou que tá jogando com o Babu. Então, assim, é perigoso ele falar isso para uma pessoa que tá no nível de estresse que o Babu tá. Então, assim, ele vai ter que garantir esse compromisso, porque senão ele tá lascado enquanto o Babu estiver naquela casa. Então, de certo modo, ele já estabeleceu, sabe? Com quem tá jogando. Vamos supor que ele estabeleceu com quem tá jogando. Ele já estabeleceu o principal aliado dele, que é o Juliano. Os dois, para mim,
eles são os pilares dessa casa, porque toda a briga se movimenta entre eles. Eles ficam num círculo, sabe? E a rodinha fica brigando, girando. É sempre, um tá num lado, um tá no outro. Eu tirei teu filho de ti. Mas ele não é meu filho. O Breno falou isso de mim. O Breno falou aquilo de ti. Então eles estão muito envolvidos. Uhum. Por isso que eu acho que se eles participarem mais, se eles começarem a jogar, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Perfeito. Falando nesse negócio de seu filho, seu pai e tudo isso, um ponto que acho que a gente merece dar um destaquezinho antes de ir pro paredão é a dinâmica do Sincerão, né, de segunda-feira, que eu acho que foi uma dinâmica muito interessante, que é a linha direta, né, eles fizeram uma dinâmica muito boa, porque a maior reclamação que tava tendo é que, todo Sincerão é impossível uma pessoa falar o tempo dela completo, porque todo mundo interrompe todo mundo e não tem aquele respeito, e aí eles resolvem fazer um modelo onde a pessoa vai ligar pra outra e a outra só vai conseguir ouvir porque o microfone dela tá cortado, e isso é maravilhoso, foi maravilhoso, porque a gente viu ali a galera falando realmente na cara, porque não tava ali frente a frente, não era uma cariação, mas falando diretamente para aquela pessoa. E aí a gente tem alguns destaques, né? Assim, eu posso talvez até trazer a Milena, né? A Milena escolhendo a Chayane, acho que foi uma boa escolha. Eu acho que ela foi muito madura, porque ela entendeu muito bem a dinâmica, porque se fosse qualquer outra pergunta, ela poderia ter escolhido o Jonas ou o Cowboy. E ela sabe que esses dois não são traidores. Eles podem ser muita coisa, mas eles não são traidores. Então, ela foi certinha em quem ela julga traidora, né? Eu acho que também uma escolha muito legal foi a do Breno com a Jordana, né? Escolheu a Jordana muito bem, ele falou o que ele tinha que falar, falou sobre o fato dele ter feito uma movimentação na casa e ela ter que puxar dele pro paredão com um sorriso no rosto, e que isso é uma atitude paia demais. E, obviamente, Ana Paula chamando o Babu, né, fazendo aquele início de fala dela extremamente debochada, como se ela fosse uma locutora de rádio ligando pro um ouvinte. Então foi muito boa, e a gente vê que o Babu sente muito, né, na dinâmica, ele se baixa e tal. E não à toa, quando a dinâmica acaba, começa uma briga generalizada na casa, né? A gente tem ali Juliana e Chayane sentados um do lado do outro, sofrendo porque estão vendo os pais brigando, né? Por isso que eu falei, falando em pais. Então, os dois ficam sentados vendo ali o Babu e a Ana Paula brigando. A gente tem literalmente, né, fazendo o cruzamento dessa briga, porque Babu e Ana Paula estavam brigando assim, e aí brigando assim, a gente tinha Gabi e tia Milena. E enquanto a Ana Paula tava brigando com o Babu, ela tinha que prestar atenção na briga da tia Milena, porque a tia Milena ficava puxando ela e dizendo, não é Ana Paula, e a Ana Paula tinha que dizer se era ou se não era. Então, extremamente complicado. Na diagonal dessa briga, a gente tinha Breno e Cunhã brigando também, e o Cowboy tentando pegar a fofoca, brigando com o Jonas, porque o Jonas queria conversar, e ele dizendo, cala a boca, Jonas, eu quero escutar a conversa, senta aqui comigo e tenta escutar, porque eu não consigo memorizar tudo. Então, foi maravilhoso, porque isso durou... Muito legal. 1 hora. Isso durou 1 hora. Foram 20 minutos só a briga da Ana Paula com o Babu, parte 1, porque a parte 2 durou mais meia hora. Então, maravilhoso. Assim. Sim. Eu achei engraçado a Cunhã, porque o Breno, ele conseguiu manipular perfeitamente o que ele queria que a Cunhã falasse. Porque ele tinha colocado também ela como traidora, de certo modo, né? Não falou na dinâmica, mas obviamente que quando ele associou a Jordana como traidora, ele já tava pensando também na Cunhã, assim. Nem à toa que eles tiveram essa treta depois, e o Breno disse, ele falou, eu quero que você assuma o que você fez. Aí ela, o que eu fiz? Aí ele, assuma. Aí ela, mas assumir o quê? Que você deu uma rasteira em mim. Aí ela, ai, Breno, aí ele, assuma que você deu uma rasteira em mim. Aí ela, ai, tá bom, eu tenho uma rasteira em você. Aí eu, caralho, que aula que o Breno deu, sabe? Foi Porque brabo. ele conseguiu exatamente mostrar que ela é uma traidora. Ele conseguiu, se ela só disse isso por pressão ou não, mas ela disse. E foi muito legal, porque enquanto ela tava falando isso e os dois saíram berrando um pro outro na casa, tava tendo a putaria lá. Uhum. Assim. Exatamente. Foi muito massa. E outro detalhe dessa briga foi quando terminou já entre a Ana Paula e o Babu, que foi muito engraçado. Quando continuou a tia Milena com a Gabi brigando, e a Ana Paula teve uma hora e falou, tia Milena, olha pra mim. A Milena parou toda a discussão
ficou só olhando pra Ana Paula, a Gabi ficou discutindo sozinha até que ela se cansou e foi embora. Foi lindo esse momento, cara. Pô, foi uma madrugada muito legal. Foi uma madrugada muito legal. Isso foi maravilhoso mesmo. Foi o melhor fim de briga que eu já vi, assim. Elas simplesmente ignoraram a presença da Gabi ali, fazendo jus a todo esse Big Brother, né? Que nesse Big Brother criou-se a cultura de falar na cara daquela pessoa, fingindo que aquela pessoa não está no ambiente. E isso tem sido maravilhoso, porque a gente já viu a Chayane falando da Jordana enquanto a Jordana estava no quarto. A gente já viu a Ana Paula falando da Maxiane na cozinha enquanto a Maxiane estava na cozinha. A gente já viu o Babu, acho que ele tava falando... O Babu falando do Pedro, com o Pedro na cozinha. Então, pô, a gente viu várias situações maravilhosas desse estilo dentro da casa. E eu acho que foi muito massa. O bom é que ninguém pode falar assim, ai, fala na minha cara. Ninguém pode falar isso. Todo mundo fala na cara. Eu acho que o que menos fala na cara ali é o Babu. Eu acho que o Babu ainda E a eu acho que tem pior. A Solange Couto. Pra mim, ela é a mais covarde dessa casa. É verdade. Mais covarde. Porque uma pessoa que fala o que ela falou por trás, ela não tem coragem de falar nada na frente. Tem não. Nada. Tanto que ela fala lá naquele mesmo momento, ele fala, eu quero que a patroa venha falar comigo, que eu vou falar umas poucas e boas na cara dela. Aí quando a Ana Paula, depois da prova do líder, chega pra cobrar ela, eu vou me reservar ao meu silêncio. Solange Couto. Quem conhece sabe, assim, né? A gente já tá vendo. Eu acho que é uma das piores participações de todos os Big Brothers é da Solange Couto. Porque depois que ela saiu, né, da coroazinha de planta, cara, vou ser sincero, eu acho que ela deu uma evoluída. Até, sabe? Eu acho que ela sentiu a coroa de planta. Mas aí ela entrou nessa bad vibe, assim. Eu acho que o outro lado da casa, principalmente quem tá contra a Ana Paula, tá com hiperfoco nela e acaba puxando muito essa ansiedade, esse estresse, sabe, de levar em consideração que está competindo pelo mesmo prêmio com um programa, com uma pessoa que tem a atenção quase que 24 horas de pelo menos uma pessoa da casa. Sim, perfeito. Então, eu acho que causa esse tipo de estresse e ela acaba mostrando quem é de verdade, né? Que é o que ela fez. Isso queimou demais, assim, essa mulher. Concordo em gênero, número e grau. Acho que a Solange Couto, ela sai muito mal desse Big Brother, né? Acho que ela vai sair realmente com a imagem muito abalada. Acho que ela vai precisar ter um processo aí de reconstrução de imagem. Mas eu acredito que é possível, tá? Não acho que é um caso perdido. Eu acho que se a Carol Conká conseguiu ter a recuperação que conseguiu, tudo bem, não dá pra comparar carisma, né? O carisma da Carol Conká é um negócio inacreditável, porque ela foi uma das piores vilãs do Big Brother. Porém, eu não sei se era impossível, mas era muito difícil odiar a Carol Conká. Era muito difícil. Porque ela era muito engraçada, assim, muito carismática. Não era impossível, mas era muito difícil. É bizarro. Na edição da Carol Conká, a gente odiava quem tava do lado dela. Tipo, um Nego Di da vida. Horrível aquele cara. Mas não odiava a Carol Conká. Exatamente. Era muito legal. Agora eu tô falando com ela sobre os destaques, assim, da prova do Sincerão, né? Cara, eu achei muito legal a Samira, velho. Ela foi a única que deu oi. Quando ela tava falando no telefone. Pô, foi muito legal aquilo. Oi, né? E outra coisa. Oi, né? Foi falando com a Jordana, sabe? Mas aí eu imagino que o Breno, ele desestabilizou muito a Jordana. Porque ela tava escutando naturalmente, eu acho que ela não esperava isso. E depois, quando a Samira foi falar da Jordana, aí que já teve um segundo apontamento para ela seguido praticamente, aí a Jordana ficou pagando aquele mico, né, imitando o Vini distraído, né, e fazendo aquelas mímicas horríveis, assim, e deu para ver que ela tava desequilibrada naquela hora, sabe? Então eu acho que o Breno, ele foi muito destaque nessa saída dele, assim, tanto pela briga com o Ian, quanto por esse apontamento da Jordana, que quando o Breno voltar, eu tô muito curioso pra ver como que a Jordana vai ficar na casa. Perfeito, concordo. E aí, vamos partir pro final, já que a gente tá nessa parte. Pra você que tá ouvindo a gente até agora, você deve ter percebido que a gente pulou um pouco essa dinâmica do... Como é? Ilhado, não. Exilado, né? Porque a dinâmica realmente foi uma dinâmica meio paia mesmo, assim, né? A dinâmica no fim só serviu pra emparedar o cowboy, não teve nada demais. A gente também não falou muito do monstro da Ana Paula, porque realmente não aconteceu nada demais. Então, assim, caso você não saiba,
Cowboy ganhou o anjo, colocou a Ana Paula no monstro e imunizou o Jonas, o que já era óbvio. Então, a gente não precisa muito mencionar essas coisas, porque, né, enfim, você já deve estar ciente disso aí. Em algum momento isso passou na sua timeline. Mas, partindo um pouco pro final, hoje tivemos o paredão, e nesse paredão a escolha apertada, acirrada, foi o Breno, né? O Breno foi lá pro quarto... pro quarto oculto secreto, lá, né? quarto secreto, isso. E aí, eu gostei muito, porque a gente até comentou isso um pouquinho antes, né? Lá no começo do programa, a gente falou que o Golden, ele tá... Na verdade, antes de começar o programa, a gente comentou, o João trouxe que o Golden parece que ele tá inventando regra na hora, né? Assim, ele bate um estalo, pô, acho que isso aqui ia ficar mais massa. E aí ele tá colocando mesmo, e realmente, assim, a gente não pode dizer que o Golden tá errando muito. Ele não tá errando muito, ele tá acertando mais do que errando, e não à toa esse Big Brother tá tão bom. E ele colocou uma regra muito boa, porque ele imaginou que o Breno puxaria a Samira pro quarto, né? E assim, a justificativa que o Tadeu deu, não colou, tá? Que ele disse, é porque amanhã tem festa do líder e blá blá blá. Mas eles já voltam amanhã, antes da festa do líder. Então, não faz sentido essa desculpa. Então, eu acho que o Golden pensou, cara, não, se a Samira for pra esse quarto, vai flopar, porque quem tá indo é o Breno. Então a gente precisa fazer alguma coisa onde ele leve alguém que movimente. Quem ele poderia levar? E aí ele tinha 3 nomes, Juliano, Babu ou Ana Paula. Ele chamaria uma dessas 3 pessoas, com certeza, Sim. se ele não tivesse a Samira. E aí, o pensamento é, perfeito, porque se ele chama o Babu, vai ali fortalecer uma aliança, e quando eles voltarem, eles voltam juntos e vai ter guerra com a Ana Paula. Se ele chama a Ana Paula, mesma coisa, vai ter guerra com o Babu. Mas se ele chama o Juliano, são os 2 que estão ali mais no meio dos embates, né? Então, o Breno querendo saber se ele pode confiar na Ana Paula, querendo saber se ele pode confiar no Babu, o Juliano querendo saber se ele ainda vai priorizar o Babu em alguma coisa, querendo entender como é que tá a relação deles, como é que é ali como é que estão as impressões, pra saber se ele já tem condição de votar no Babu sem parecer um traidor. Então a escolha dele de levar o Juliano pro quarto secreto foi maravilhosa. Agora, já pra deixar o meu final de comentários sobre essa dinâmica, acho que o tempo foi muito curto, tá? Acho que eles se equivocaram aí nessa escolha de tempo. Acho que vai ficar pouco menos de 24 horas, né? Não acho que é tempo suficiente para que essa dinâmica seja realmente... que faça jus a toda a propaganda que foi feita. Não acho que é tempo o bastante. Mas isso aí são as minhas impressões. João, o que você acha? Eu concordo total, assim, porque esse tipo de dinâmica muda a forma como as pessoas jogam na casa. E jogar é um negócio que leva tempo, então geralmente é esperado, por exemplo, vamos fazer uma jogada para quando tiver o anjo, vamos fazer uma jogada para quando tiver sincerão, vamos fazer uma jogada para quando tiver o paredão. Então as pessoas planejam esses touch points, né, do programa para fazer uma jogada assim. Então, se a dinâmica já vai acontecer pouco depois da saída, né? O pessoal, assim que o Breno voltar, obviamente vai ter o choque, mas não vai mudar em nada o que eles estão planejando. Porque, vão tirar hoje o dia para comemorar, aí amanhã é dia de festa. Então, na dinâmica não vai mudar nada. Isso. Eu tô muito curioso para ver, obviamente, a reação de algumas pessoas. Por quê? Porque que cena vergonhosa, né? O do pessoal comemorando na piscina ali. Deu muita vergonha. Então o Jonas falando que o recado a cara da Jordana comemorando foi muito engraçado. Então a Gabi iludida, né, achando que tá fazendo parte do grupo. Então, foi muito interessante ver esse constrangimento no fim. E isso vai acabar quando o Breno voltar. Mas eu preferia que acabasse quando eles já tivessem um plano, quando eles já tivessem movimentando a casa, pensando na saída do Breno. E infelizmente a gente não vai ver isso. Não vai acontecer, não vai ter nenhum tempo se acontecer. Não vai ter nenhum programa nesse intervalo, né? O dia então, assim, certo para ele voltar, na minha opinião, era ou voltava no sábado à noite ou voltava no domingo à tarde, antes deles começarem a se arrumar pra votação, pra ser tipo a surpresa do domingo. Legal. Ou então, sei lá, meu irmão, inventa um Big Fone falso.
Big Fone vai tocar, e aí tal hora a pessoa vai ter que... Enfim, inventa uma dinâmica para que o Breno precise aparecer. Porra, ia ser sensacional. E eu esqueci até de comentar. Podia ser o Juliano pelo Big Fone. Eles poderiam colocar o Juliano no quarto por um Big Fone. Beleza, sabe? Isso também, com certeza. E aí tem mais uma coisa que fica na dúvida. Como é que eles vão tirar o Juliano da casa sem dar na cara de que, enfim... o Tadeu não explicou isso e eu acho que nem eles sabem ainda. Eu acho que eles ainda estão arquitetando, acho que o planejamento não chegou na decisão final. E aí me preocupa, porque se ele só vai sair da casa amanhã, quanto tempo o Juliano vai ter pra ouvir os cartões? O Breno já vai ter usado quantos cartões nesse meio tempo? Tudo bem, não acho que ele vai ser precipitado e usar todos os cartões durante a madrugada, mas... Até porque ele sabe que o Juliano vai, né? Isso. Então, muito provavelmente, ele pode se planejar para usar alguns cartões com o Juliano. Exato. Então, não sei, fico naquela dúvida. Mas aí pode concluir teu raciocínio que eu te cortei aí. Não, mas eu concordo, assim, eu acho que não vai dar tempo de nada. Não vai dar tempo de nada, não vai ser nem um quarto branco legal de se assistir. O da Carla Dias, se eu não me engano, ela voltou acho que uns 3 ou 4 dias depois, se eu não me engano. E, pô, deu tempo dela ver muita coisa, né? À toa que ela mudou a casa depois de ter voltado, sabe? Ela já chegou e todo mundo falou, eu sei o que você falou de mim, eu ouvi você falando isso. Mas, pô, hoje as pessoas estão só se lamentando, amanhã vão ficar revendo algumas rotas e tal, ninguém vai talvez nem falar do Breno, sabe? Então, e o Juliano pra mim é a pior parte, que ele não vai aproveitar como deve ser aproveitado. O que é que eu tava pensando, né? O Babu, ele se separou do filho. Então, o Babu oficialmente está jogando do lado oposto do Juliano, por mais que eles, obviamente, ainda tenham a sua relação e tal. Enquanto isso, o Breno declarou apoio, declarou jogar junto com o Babu. Então, eu queria que eles tivessem mais tempo juntos nesse quarto, justamente para discutir como que vai ser essa dinâmica. Enquanto o Juliano reforça que ele está com a Ana Paula, o Breno reforçando que está com o Babu, e eles, como aliados, pensando como jogariam juntos. Não vai dar tempo de nada disso acontecer, sabe? Então, pô, foi uma decisão muito boa, mas é o que tu disse. Como, na minha opinião, pelo menos, foi definido em cima da hora, ele também não sabe o que vai fazer com isso. Pior Golden Goldando, né? Golden Goldou, total. Bom, era isso que a gente tinha pra tratar. Acho que foi uma semana de muitas emoções. E, ó, pra provar pra vocês de que se a gente falar por tópico ou se a gente falar no dia a dia, vai dar o mesmo tempo. Estamos gravando aqui a 1h30 quase já. Então, assim, adiantou de nada, peço perdão, não foi um programa mais rápido, eu menti, certo? Menti, mas é isso. Não sabia também, não sei se conta como mentira quando a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas é isso, João, muito obrigado pela participação, deixa aí o seu jabá, fala do Vagas em Games, tamo junto, vai que o momento é teu. Boa. Então, pessoal, aproveitando, na semana passada eu lancei uma lista com mais de 400 vagas, assim, em games e esportes, então quem também quiser entrar nesse mercado, saber um pouco mais, pode me acompanhar nas redes sociais, que a lista está divulgada. Estou fazendo algumas atualizações também no Vagas, estão colocando alguns cursos. Eu estou tentando entrar mais assim nessa pira de poder ajudar, né, pessoas não só com conteúdo, com informação, mas com indicações mesmo, sugestão de cursos, de eventos, de qualquer tipo de iniciativa que possa contribuir com esse desenvolvimento profissional. Assim. Então é isso. Podem me acompanhar lá. As minhas redes são todas @JoãoVCustódio, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o Vagas em Games é Vagas em Games em todas as redes. Então podem ficar à vontade aí para acompanhar, todo mundo é super bem-vindo. É isso. E muito obrigado a você também que assistiu a gente até esse momento. 1h30 de programa, não é para qualquer um, eu sei que dá aquela cansada, mas espero que vocês tenham gostado da dinâmica. Não esqueçam de falar aqui embaixo o que vocês acharam. Tá melhor assim? É melhor a gente falar no dia a dia, detalhar cada dia? Conta pra gente aí. O que você prefere? Qual é o seu gosto? Porque aqui a gente vai atender a voz do povo, porque como diz o ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. E aí, quem somos nós para irmos contra a voz do Criador? Não é verdade, meu amigo? Momento, né, religioso aqui pra gente encerrar. Eu que não sou religioso, tá religioso, Custódio? Sou religioso. Adorei a frase e eu concordo. Perfeito. Então, tá aí, tá colocado, muito bem aplicado então. Gente, é isso. Se você está curtindo o podcast, por favor, considere ajudar a gente aqui a continuar esse trabalho com apoia.se/devaneiosmarsupiais. Toda semana eu tô engasgando na hora de falar essa parte, porque para mim não é uma coisa natural, não é novo. Aliás, é uma coisa nova para mim, né? Não é algo costumeiro meu
falar sobre esse tipo de coisa, mas é muito importante que vocês apoiem lá no financiamento coletivo. Atualmente a gente tem 3 apoiadores, né? Temos 3 apoiadores que eu sou extremamente grato. Galera que tá aí fortalecendo, ajudando a gente a continuar com esse trabalho. Seja você também um deles. A gente tem um grupo lá, o grupo ele já é mais movimentado, tem pessoas que apoiam aí no podcast há bastante tempo, desde lá do seu comecinho. Tem algumas pessoas que já foram convidadas para o podcast, já participaram, estão lá também. Lá no grupo, a gente debate sobre temas dos podcasts, a gente debate sobre convidados, a gente debate sobre formatos, né? O Surto saiu de lá. O episódio da gente votando na atriz mais bonita de Hollywood saiu de lá também, no formato. Inclusive, não sei se você chegou a acompanhar, Custódio, mas foi Anne Hathaway, a atriz mais linda. bonita, né? Maravilhosa. Ela foi se eu não me engano, a final foi contra a Megan Fox. Então, e é especificamente Megan Fox em Transformers, né? A gente só podia avaliar na faixa de tempo que a pessoa que indicou lá sugeriu. Então, Megan Fox em Transformers perdeu para Anne Hathaway em qualquer fase da vida. E assim, maravilhosa, não tenho o que falar. Parabéns, Anne Hathaway. O seu prêmio vai chegar aí na sua casa, viu? Já mandei nos correios lá, despachei hoje. O código deve ter chegado aí no seu e-mail. Então é isso, galera. Já tô falando besteira demais. Valeu, semana que vem tem mais. E não esquece não. Amanhã sai um episódio muito massa. A gente tá desenvolvendo aí alguns episódios um pouco mais sérios, né? A gente veio aí do episódio de comédia, a gente vai ter um episódiozinho sério, e aí próxima semana a gente vai ter um episódio de comédia votando nos atores mais bonitos de Hollywood, viu? Vamos fazer a mesma coisa, os duelos lá. A gente fez uma dinâmicazinha, Custódio, onde a gente botou batalhas, né? A gente jogou na plataforma, legal. A plataforma embaralha as fotos, e aí a gente tem as batalhas e a gente vai definir assim quem é o ator mais bonito de Hollywood. Tem uns nomes meio duvidosos, viu? Já vou te dizer, pelo Robert Pattinson. Ele tá lá. Sabe quem tá lá também? Shia LaBeouf tá lá. Pô, aí é duvidoso. Inacreditável, né? Tem John Travolta em Grease. Ok, eu acho justo. Temos George Clooney, né? Temos alguns atores aí que fizeram... Tem Jason Statham, né? Jason Statham. Caramba, tá na o lista. careca mais estiloso de Hollywood. Cuidado com essa frase, porque The Rock tá na lista também. Então... Não, mas ainda assim, o Jason Statham é mais estiloso que o The Rock. Olha aí, na batalha então ficou pra Jason Statham. Mas é isso, não percam. E o que eu ia falar, na quinta-feira, amanhã, vocês vão acompanhar um papo muito massa com o Hélio, que é um psicólogo especializado em comportamento masculino, e a gente vai falar um pouco sobre o movimento Red Pill, né, e o que isso tem causado aí na sociedade. É um papo mais sério, mas muito, muito fluido, muito tranquilo. Acho que todo mundo vai curtir, porque você vai identificar com certeza alguém do seu convívio social que se encaixa ali naquele perfil. Então, não percam, vão lá, comentem, curtam, sigam, compartilhem, 5 estrelinhas. É isso, um beijo, tchau. Semana que vem. Acho que tu travou? Alô? Deu uma travadinha. Alô? Galera. Ixi, agora eu tô sozinho. Será que tá todo mundo me vendo? Fala, pessoal. Aqui estamos no Devaneios. Deixem um like, deixem um comentário aí de vocês. Será que vocês estão online sozinho? Cara, é a primeira vez que eu tô sozinho no podcast. Voltei. Boa. Tava tentando entreter aqui. Vou cortar e vou fazer cenas pós-créditos.